Olá, seja muito bem-vindo a mais um Entardecer Espírita. Hoje um tema muito especial, Domingo de Páscoa. E o nosso tema de hoje é Ele Vive, para que possamos trazer nessa Páscoa uma visão espírita cristã deste momento. Eu sou Aníbal Buquerque e é um prazer estar aqui com você. Gostaria de convidá-lo para que possamos fazer uma prece para darmos início ao nosso entardecer espírita. Quem desejar fechar os olhos, vamos orar ao Mestre Jesus, que na data de hoje, domingo de Páscoa, ele não foi mais encontrado em corpo, mas em espírito. Como ele disse, o seu templo no terceiro dia seria reconstruído. E ele nos mostra com isso que o Espírito vive, fala-nos da imortalidade do ser. É uma bênção para que possamos aprender, aproveitar todos os ensinamentos e praticar. Que cada um de nós seja abençoado, seja muito abraçado e iluminado nesta data. Que assim seja. Amados irmãos, uma boa tarde. Nós vamos procurar trazer de uma forma simples o que a Páscoa pode nos falar sobre uma ótica espírita cristã. Mas para que a gente entenda a Páscoa, aquela semana em que tudo se deu na vida de Jesus, desde o domingo de Ramos até o momento da sua ressurreição no domingo, ali o povo judeu celebrava a sua festa da passagem, Páscoa. Ou seja, aquele dia, aquela semana, o momento em que representou a passagem deles pelo Mar Morto, guiados por Moisés. O momento de passagem para uma vida nova e de libertação. É esse o significado da Páscoa para os judeus que estavam a celebrar naquela semana, estavam todos reunidos em Jerusalém para celebrar aquela festividade que lhes celebravam. Mas, diante dos acontecimentos da época de Jesus, a Páscoa passou a ter um outro significado para os cristãos. O momento em que nós lembramos, desde a sua entrada em Jerusalém, em cima de um jumento, sentado, e o domingo de Ramos, passando por outros momentos marcantes, como na quinta-feira, a última ceia, momento também em que ele mais uma vez revela que ali era a última ceia que ele fazia com os apóstolos, e é um momento em que eles, reunidos uma parte, conversava sobre qual deles seria o mestre, seria o líder do grupo. E Jesus, ouvindo isso, percebendo essa intriga, ele vai fazer o lava-pés. Ele pega uma bacia, uma jarra com água, uma toalha, coloca na cintura e vai lavar os pés dos apóstolos, para mostrar que ele, como líder, ele era um líder servidor. Que ele veio para servir e não para ser servido. Que ele veio para mostrar que todo aquele que deseja se enaltecer será humilhado. Que todo aquele que deseja crescer deva se rebaixar. No sentido da humildade prevalecer, para que o orgulho, a vaidade não exacerba-se. Então, foi um momento muito significativo, passando pelo jardim de Getsêmani, quando ele vai orar, já prevendo os momentos que viriam pela frente, que se dá pelo beijo da traição, pela prisão, pelo julgamento, condenação, via crucis, execução, e no terceiro dia a sua ressurreição. Vamos falar um pouco disso no significado espírita, tá certo? Mas não em tantos detalhes, porque a doutrina não tem estes momentos como espirituais na sua crença, na sua doutrina, tá certo? Mas é interessante porque se fala muito da ressurreição de Jesus.
O próprio Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, faz o seguinte comentário, que a reencarnação fazia parte do dogma dos judeus, sobre o nome de ressurreição. E isso eles tinham como crença. Tanto é que diziam que João Batista já tinha sido Elias, ou seja, o espírito retornava, o espírito voltava a ter uma outra existência num outro corpo. Há um momento, inclusive, narrado em Mateus, que Jesus pergunta, né? O que dizem quem eu sou? O que dizem do Filho do Homem? E aí eles dizem, uns disseram que era João Batista, algo muito difícil de acontecer, porque João Batista foi contemporâneo de Jesus, era só 3 meses mais velho. Mas também falaram assim, uns diziam, outros que era Elias, outros que era Jeremias ou um dos profetas. Então eles já tinham essa crença, né, que Jesus já tinha vindo em outro corpo, como um dos profetas. E ali estava numa nova existência. Então, para Kardec, como ele diz, a ressurreição é o que é para a doutrina espírita a reencarnação. Mas quando se fala na ressurreição de Jesus no domingo de Páscoa, naquele 3º dia após a sua crucificação, é estranho porque o próprio Jesus que se apresentou, o próprio Jesus que apareceu em espírito. Então, a gente fica assim, e aí, o que é que aconteceu realmente? Daqui a pouco falaremos. Então, nesse mesmo evangelho, segundo o Espiritismo, há um diálogo de Jesus com Nicodemos, que ele diz para Nicodemos, em verdade vos digo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E é muito interessante esse nascer de novo, porque Jesus, no 3º dia, ao não ser mais encontrado em corpo, e ao surgir e conviver durante 40 dias, a partir do domingo, com discípulos e apóstolos, mostra para todos nós que a vida que importa é a vida do Espírito. Ele se apresentou perispiritualmente para Maria Madalena, depois no caminho de Emaús, para 2 dos seus discípulos, ali convivendo, e eles não o reconheceram, ele por alguma forma estava transfigurado, que não foi reconhecido, mas quando ele chega na cidade de Emaús, que aqueles 2 discípulos iriam ali ficar, convidam-no, insistem-no, para que ele jante com eles e pernoite ali na casa deles, e ele fica, e no momento em que ele parte o pão, eles reconhecem, e saem correndo para avisar os apóstolos que tinham visto Jesus. Algo que Maria Madalena já tinha dito também logo bem cedo pela manhã, mas eles não acreditaram. E eles reunidos numa sala de uma casa, escondidos, porque eles estavam sendo perseguidos. Eles estavam sem seu líder, o seu líder maior havia sido morto. Eles estavam sendo perseguidos e tinham medo de serem presos. Quando os 2 estão revelando aos apóstolos que tinham andado naquele caminho para Emaús, da cidade de Emaús, com o mestre, que ele havia entrado na casa deles e que fez a refeição com eles, Jesus aparece no meio deles. Em nenhum momento, os 3 apóstolos que falam disso, né? Os 3 evangelhos que falam disso, desculpa, apóstolo não é evangelho, porque Lucas não foi apóstolo e nem Marcos, mas nos 3 evangelhos que são ditos, nenhum momento diz que Jesus bateu a porta, que abriram a porta e ele entrou. Ele simplesmente aparece no meio dos apóstolos e dos discípulos na sala. E eles ficam, inclusive é narrado que achavam que era um fantasma, que era um espírito. Então é interessante essa narrativa. E ele disse, se vocês não estão acreditando, toquem em minhas chagas. E Tomé toca nas suas chagas. Ali ele acredita que realmente Jesus estava vivo. Provava-se a existência, a sua vida, o espírito ali presente. Então é interessante porque o perispírito, os espíritos nos explicam, isso está contido na literatura espírita que Kardec nos deixou e outras obras que vieram depois com outros autores espirituais, que o perispírito pode se tornar tangível, pode se tornar visto, perceptivo, tangível, inclusive com calor. E foi o que aconteceu ali. Então, durante os primeiros 40 dias,
a partir do domingo de Páscoa, Jesus foi visto, foi convivido em vários lugares. É muito interessante isso. Então a gente tem, trazendo agora uma outra parte, em que a Páscoa é muito comum durante a Quaresma, todos aguardam após o Carnaval a mensagem do Papa, falando qual vai ser a campanha da fraternidade para a Páscoa do ano. Existe um momento muito interessante que a maioria dos cristãos fazem, que é o jejuar. Então eu gostaria de trazer uma narrativa de Jesus trazida em Marcos, quando um pai apresenta o seu filho que está possuído por espíritos maus, que ele comenta que ele cai na água, que cai no fogo, e os apóstolos não conseguiram retirar aquele espírito perverso, ou a legião de espíritos, que inclusive eles falam que são a legião, daquele corpo daquela criança, daquele jovem. E quando o pai vem conversar com Jesus, e ele pede que aqueles espíritos se retirem dali, os apóstolos ficam achando diferente, porque Jesus já havia dado-lhes, já havia lhes ensinado como dialogar e como tirar os espíritos, de como encaminhar os espíritos. Mas com aquele, eles não conseguiram. E aí eles conversam com Jesus à parte depois, perguntando, mas mestre, por que nós não conseguimos? E Jesus diz a eles, essa espécie só sai com oração e pelo jejum. Então, como eu quero falar do jejum, como ele é importante, eu trouxe essa passagem de Jesus para falar, porque Jesus aqui está falando do jejum não do alimento, mas sim do jejum do espírito. Aquele jejum, nós sabemos a importância de jejuar, que é um momento de nós nos darmos um descanso para o corpo físico. O jejum também permite uma limpeza, uma purificação orgânica. Então, o jejum espiritual é aquele jejum transformador, onde eu vou renovar os meus valores, eu vou me purificar, eu vou me limpar, eu vou me desintoxicar de hábitos e vícios que não são saudáveis ao espírito, que não são saudáveis para a pessoa. É um detox para a alma. Então é desse jejum que eu gostaria de trazer aqui agora, porque, como falado inicialmente, a Páscoa, na festa judaica, significa a passagem pelo Mar Vermelho, o início de uma nova era, de um caminhar, de uma libertação da escravidão egípcia, onde os judeus passaram 400 anos escravos. E ali Moisés estava os libertando. Páscoa também significa ressuscitar, renascer, reviver, renovar após a morte do corpo, em que o espírito possa se renovar e passe a viver. E nada melhor do que falarmos de jejum, porque nos dá um detox do espírito, um detox da alma, uma desintoxicação, uma limpeza, uma purificação e nos deixa mais leve. E para falar disso, eu gostaria de trazer um texto de 2016, em que o Papa Francisco, pouco tempo tendo chegado, um texto que me encantou muito, ele fala sobre o melhor jejum. E é sobre isso, a partir de agora, que eu trarei fazendo reflexões para os ensinamentos que Jesus nos deixou e que a doutrina espírita nos ensina. Então, nosso querido Papa Francisco fala assim, eu preciso de jejum de palavras negativas e dizer palavras bondosas, porque bem sabemos o quanto é destrutivo palavras negativas, pensamentos negativos, o quanto isso drena a nossa energia, o quanto isso nos mina, o quanto isso nos adoece, o quanto é importante dizer e trazer palavras bondosas, que nos edifica o ser, que agrada a nós e a quem está ao nosso entorno, ao nosso redor, ser mais positivo. Então, que eu possa pensar disso, um jejum de palavras negativas e dizer palavras bondosas.
Continua o Papa Francisco, jejum de descontentamento e encher-se de gratidão. Nós precisamos ser gratos ao Criador. Precisamos ser gratos por cada dia que temos em nossa existência, que pode nos ajudar em nossa caminhada evolutiva, em nossa caminhada espiritual, resolvendo questões do passado, procurando aprender coisas novas, novas provações, para que assim possamos progredir. Então eu pergunto, sempre eu me pergunto, eu sou grato a quê? Qual é a minha gratidão? Eu preciso ter essa noção e essa compreensão de gratidão. Eu sou grato a quê? Eu tenho o hábito de agradecer ou só de reclamar? Então eu preciso fazer um jejum de descontentamento para iniciar-me e encher-me de gratidão. Eu preciso também fazer um jejum de raiva e encher-me com mansidão e paciência. Porque a raiva adoece, a raiva nos corrói, a raiva nos destrói e prejudica também a quem está no nosso entorno. A mansidão e paciência nos eleva, nos acalma. A raiva coloca em nossa corrente sanguínea toxinas que nos adoecem o fígado, o pâncreas, que faz mal ao coração. Então eu preciso pensar nisso. Eu preciso rever o meu comportamento e a minha atitude. Eu preciso dessa mansidão e paciência. Bem-aventurado, como disse Jesus no Sermão do Monte, os mansos e pacíficos, pois eles herdarão a terra. Esta fala de Jesus é muito apropriada no período em que nos encontramos de transição planetária. Porque os herdeiros da terra serão aqueles mansos e pacíficos, porque eles estarão na terra regenerada. Os que são raivosos, que têm muita brutalidade, estão sendo banidos da terra para outro planeta mais condizente com o seu temperamento. Então, aquela fala de Jesus, ele, à época, também fez um discurso profético sobre esta fase de transição planetária. Então, jejum de raiva e encher-se com mansidão e paciência. Continua o nosso querido Papa Francisco. Jejum de pessimismo e encher-se de esperança e otimismo, principalmente nos dias atuais, em que na transição planetária nós vemos tantas coisas ruins que levamos a acreditar que as coisas só estão pior, que não vai melhorar, que nos falta a esperança, que a gente fica sem fé. E Jesus narra disso também em Marcos, em Lucas e João. E diz assim, aquele que não entender, aquele que esfriar o coração, não será salvo. Ou seja, não irá para o mundo regenerado, porque ele perde as suas esperanças, ele se desespera e pode perder o seu controle, ficar com raiva. Então eu preciso me encher de esperança e otimismo, apesar de as coisas não estarem bem. Mas eu posso ser um vetor de transformação, um sujeito de mudança. Eu convido você, há algumas semanas, eu abordei a transição planetária. Eu fiz em 3 partes. Se você quiser, olhe no meu Instagram, ou no YouTube, ou no Spotify. Instagram, Aníbal Buquerque, YouTube, Aníbal Buquerque, e no Spotify, Entre Nós com Aníbal Buquerque. Lá, durante 3 encontros de meia hora do Entardecer Espírita, eu falei da transição planetária. Trouxe, inclusive, alguns textos que falam sobre isso. Falei do discurso profético de Jesus. É importante que a gente compreenda o que está acontecendo. Allan Kardec, na obra A Gênese Espírita, fala disso, uma obra de 1868. Ele já fala do que é a transição planetária e de como se dá o processo. É importante que nós entendamos para que deixemos de lado o pessimismo, apesar de vermos coisas ruins acontecerem, mas eu preciso me encher de esperança e de otimismo. Eu preciso do jejum das preocupações.
Deixar de alimentar-me com tantas preocupações e encher-me da confiança de Deus, de confiança em Deus. Porque eu preciso acreditar, eu preciso ter fé no Pai, no Criador, naquele que é todo amoroso, generoso e bondoso. Então, eu preciso mexer com isso, eu preciso entender. Porque enquanto eu ficar preocupado, eu não vou encontrar saída, eu não vou encontrar solução, eu vou ficar desiludido, eu vou ficar melancólico, eu vou ficar depressivo. E isso não vai ser útil, nem vai me ajudar e nem ajudar outras pessoas. Eu preciso levar a palavra de fé, de confiança, de esperança, de tempos melhores que virão. Mas enquanto a gente não se melhorar, esses tempos não chegarão. Então eu preciso desse jejum. Eu preciso do jejum de queixas, me abster de estar reclamando de tudo, de estar me queixando de tudo e encher-me com as coisas simples da vida. Porque as coisas simples são saborosas. Eu perceber o belo na simplicidade, num olhar, num sorriso, na natureza, numa ave, na beleza que Deus nos presenteou com a vida, com a existência. Então eu preciso parar de queixar-me. Posso até ter razões, ter motivos, mas de repente eu posso rever e recriar esse meu pensamento, ressignificar. O que é que eu preciso aprender? Aonde eu preciso encontrar minha felicidade? Aonde eu posso encontrar coisas melhores e me queixar menos? Eu preciso fazer o jejum de queixas para poder apreciar mais as coisas simples. Eu preciso fazer o jejum de tensões e encher-me com orações. Orar ao Criador, louvando, orar agradecendo, tendo a gratidão, e orar pedindo. E nos meus pedidos, que eu também fique em silêncio para ouvir a resposta. Perceber e enxergar a providência divina funcionando. As tensões, fruto muitas vezes do orgulho, da vaidade, da arrogância, do poder, do desejo de ter mais, mais e mais, nos deixa cego, nos deixa com a fome da posse, do poder, do se apropriar e do querer, não importando as circunstâncias. E o pior de tudo, que lamentavelmente, rapidamente, a gente se desilude com o que tem e já quer uma próxima conquista. Apóstolo Paulo fala disso em uma carta aos Coríntios, quando ele diz: ao que muito pegou, nada sobrou, porque você fica abarrotado, fica rotando, soberba, arrogância, e você não aproveita as coisas simples que a vida nos permite, nos propicia, nos dá. Como também o contrário, o que muito pegou, nada sobrou, porque ele não aprecia, ele não gosta, ele não curte, porque ele já quer a próxima conquista. Rapidamente ele se enjoa da sua conquista atual. E ao que pouco pegou, continua o apóstolo Paulo, diz assim: nada faltou. Porque ele se basta com isso, ele fica feliz, ele está satisfeito, ele gosta do que tem. Olha que lindo isso. Continua o Papa Francisco: eu preciso fazer um jejum de amargura e tristeza e encher o coração de alegria. De tudo isso que a gente já falou, eu preciso entender que a lei do progresso, que cada um de nós está sujeito, que o nosso planeta também está sujeito, faz com que hoje eu esteja no melhor momento de nossa história. Cada um de nós está em sua melhor versão. Podemos estar com uma série de adversidades ao entorno, mas é porque hoje a comunicação flui muito rapidamente. Antigamente não era assim. Mas nos tempos de barbárie era muito pior. Então, se as coisas ruins proliferam-se rápido, vamos fazer coisas boas e proliferar coisas boas. Vamos propagar coisas boas nas redes sociais. Em nossas vidas, em nossa existência, em nosso entorno.
Então eu preciso fazer esse jejum de amargura e tristeza, porque isso nos adoece, nos amargura, nos angustia, nos deixa para baixo, drena a nossa vida, a nossa energia. E eu preciso encher o coração de alegria, de também perceber as coisas boas da vida, de perceber o outro, apesar dos seus defeitos e de suas limitações, porque eu também tenho meus defeitos e minhas limitações. Estou querendo e procurando superar. Então eu preciso acreditar no outro. Bem-aventurados, felizes, os puros de coração, porque conseguem enxergar o lado bom também da vida. Eu preciso fazer o jejum de egoísmo, de querer tudo para mim, de puxar tudo para mim, de querer só eu prevalecer e encher-me de compaixão pelos outros. É dando que se recebe. A caridade cristã, como diz a doutrina espírita, fora da caridade não há salvação, porque no momento em que eu me entrego, que eu me dou ao próximo, eu saio da minha dor, eu saio de mim, eu tiro a minha atenção do meu eixo de cima de mim e olho para o outro, da necessidade do próximo. Isso é fantástico. Eu preciso fazer o jejum da falta de perdão e encher-me de reconciliação, porque todos nós erramos, nós não somos imperfeitos. Então a gente precisa entender disso. E esse perdão, essa reconciliação, como é valioso, como é importante. Jesus já fala disso quando ele comenta que se você está indo, se você está no templo e vai deixar a oferta no ofertório, e você se lembra que algum irmão seu que tem alguma queixa com relação a você, reconcilie, vá procurá-lo e reconcilie-se com ele enquanto vocês estão caminhando juntos. Porque o que a gente vê nas reuniões mediúnicas de desobsessão são irmãos que estão querendo se vingar porque eu lhes causei algo quando existíamos juntos, quando estávamos encarnados juntos, e hoje ele não está mais, e ele não me perdoou. Eu não consegui me reconciliar com ele. E por conta disso, ele não quer esperar a justiça de Deus. Ele quer fazer a justiça dos homens, a justiça com as mãos. O olho por olho, dente por dente. Ele quer que eu pague na mesma moeda. E por isso, ele me persegue. Ele quer meu mal, porque eu lhe causei o mesmo mal. Então, Jesus comenta que eu vá me reconciliar enquanto a gente está caminhando junto e depois eu volte para colocar minha oferta. Então, o Papa Francisco diz, jejum da falta de perdão e encher-se de reconciliação. Também o jejum de palavras. Às vezes falamos demais em excesso, magoamos, machucamos, não refletimos o que falamos, não percebemos o peso de nossas palavras. E aí ele diz, encher-se de silêncio para ouvir os outros. Às vezes o outro se comunica conosco com um olhar. O corpo fala. Então, às vezes, nas minhas vozes, no meu falar em excesso, ou a ausência de perceber, ou os meus ruídos mentais, faz com que eu não perceba o outro, não o escute, não ofereça o ouvido para escutar-lhe, o ombro para lhe trazer o conforto, o olhar atencioso e cuidadoso. Eu preciso disso tudo. Então a mensagem da Páscoa que eu quero deixar para cada um de nós nessa visão espírita cristã, trazendo, como eu falei antes da passagem, a libertação, que é a festa judaica, né, que comemoravam naquela semana, passando por Jesus na semana do que ele passou por tudo, de renovação, de morte para renascimento. A gente precisa, como o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, e Santo Agostinho, Kardec publicou na Revista Espírita, uma mensagem de Santo Agostinho, quando ele diz, espíritas, despojai-se, portanto, do homem velho, aquele que não nos serve mais, aquele cheio de vícios, de maus hábitos, de valores morais não saudáveis, da falta de virtudes, pois é ao homem velho que farão sofrer. Pois é por conta disso que nós sofremos. Eu preciso morrer, esse homem velho,
para que renasça o homem novo, para que renasça uma nova versão de mim. O renascer, eu preciso fazer essa passagem, eu preciso me libertar, eu preciso me renovar, porque o Espírito é que importa. Então a morte não é nada. Claro que nós precisamos respeitar a vida, valorizar a vida, significar a vida. Mas um dia vai chegar a nossa partida. E quando ela chegar, porque é inevitável, o Espírito continua. É a vida após a vida. Então a forma como eu levo a minha vida hoje permitirá uma melhor vida quando chegar a minha partida da matéria. Que eu possa entender disso, que eu possa compreender. E lembrando sempre, Jesus é o nosso modelo e guia. Os Espíritos falam disso. Então a sua mensagem, a sua vivência, a sua experiência, o momento daquela semana em que ele foi julgado, aquilo, até ele causou espanto para os seus apóstolos. Pedro realmente acorda para a vida espiritual, a vida do Espírito, quando ele reconhece que traiu, que negou Jesus 3 vezes, como Jesus disse que ele ia negar. Judas achava, e a gente vê no seriado The Chosen, que está no Netflix, no SBT, que agora está passando os 2 primeiros episódios no cinema, a gente vê que Judas é um comerciante, ele é dinâmico, ele acha Jesus lento, mas porque Jesus está trabalhando com transformação humana, que até hoje nós ainda não conseguimos nos transformar ou nos libertar plenamente. E aí ele acreditava que se traísse Jesus, Jesus ia se revoltar, chamar seu exército, porque ele era um rei. Mas não foi isso que aconteceu. Ele viu Jesus calado, aceitando a prisão, sendo humilhado, ridicularizado, e ele se arrepende. E seu arrependimento e remorso foi tão grande que ele vai pedir aos sacerdotes, devolver o dinheiro e pedir que soltem Jesus. E disseram que não. E ele, tão atordoado depois da morte de Jesus, na sexta-feira, que no sábado ele se suicida. Então Judas também acordou para isso. Então essa mensagem de Jesus, essa lição de Jesus, que a gente hoje está falando no domingo da ressurreição, da renovação, que nós também possamos acordar, despertar em espírito, porque somos imortais. Paramahansa Yogananda comenta que tudo isso que a gente está falando, que os Espíritos nos dizem que ele é o nosso modelo e guia, e eu posso, no meu interior, achar que isso não pode acontecer, que está muito distante esse modelo e esse guia de mim, que eu estou muito atrás, que eu não calço nem a chinela, mas Yogananda fala assim, a realização espiritual de Jesus não deve ser admirada como uma exceção, mas sim como um exemplo. Por isso que os Espíritos dizem, é o nosso modelo e nosso guia, é o nosso exemplo daquilo que todos nós estamos destinados a alcançar e realizar. Olha que fantástico um exemplo, uma frase dessa, como ela é libertadora, como ela me traz conforto, como ela me dá esperança, como o Papa Francisco procurou também trazer nesse texto do jejum. A realização espiritual de Jesus não deve ser admirada como uma exceção, mas como um exemplo daquilo que todos estamos destinados a alcançar e realizar. Os Espíritos dizem que nascemos simples e ignorantes, mas vamos ser seres de luz. É a nossa caminhada. Então vamos fazer por onde? Vamos aproveitar. O próprio Jesus comentou com o seu conhecimento que ele era a luz do mundo. Mas ele também afirmou que nós somos também a luz do mundo. Que a nossa luz deve brilhar, brilhar e iluminar o caminho do nosso próximo. Mas conforme a necessidade dele, a conveniência dele, eu não posso querer botar uma luz forte demais que possa encandeá-lo. Eu não posso colocar, sendo a luz do mundo, a luz virada para mim para que eu seja visto, para que eu seja percebido e para que eu me exiba. Não, não é isso, porque isso é vaidade, isso é orgulho, isso é soberba. Não é isso. Eu tenho que ajudar o próximo. E lembremos sempre que às vezes na escuridão basta uma luz de um fósforo, de uma vela para iluminar o nosso caminho.
Que a gente comece aos poucos e vá sendo essa luz do mundo, ajudando com a palavra, com o conforto, com a escuta, com o olhar, com a prática, com a ação, com a oração, com a fé, com a esperança, que a gente faça o jejum de coisas que não nos fazem bem, para que possamos fazer esse detox do nosso espírito, para que possamos renovar o nosso ser organicamente, espiritualmente, mentalmente, energeticamente. Por isso, meus irmãos, eu me despeço ratificando o tema de hoje. Ele vive. Que ele possa viver em cada um de nós. Que a sua mensagem, que o seu exemplo, que seus ensinamentos, que os ensinamentos que a gente falou hoje aqui do Papa Francisco, os ensinamentos que os Espíritos nos trazem, possa ser vida em cada um de nós. Desejo uma semana abençoada, que esta Páscoa seja um momento de renovação, de renascimento, para que cada um de nós se transforme, mas se transforme autenticamente, porque sabe quem é que ganha? Eu, você e todos que estão no seu entorno. Pense sobre isso. Ressignifique a sua existência. Ressignifique e ajude o próximo. Desejo muita paz, muita luz para cada um. Um beijo no coração e ele vive. Que assim seja.